Oiê, meu nome é Sabrina EBT e nós estamos no nosso dia 107 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 11, 12 e 13. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe esse playlist com os amigos. Sem mais delongas, vamos então iniciar a nossa leitura dos capítulos. Capítulo de número 11 de 2 Reis vai dizer assim: Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, no meio dos filhos do rei que seriam mortos e o pôs juntamente com a sua babá numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com ela escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalia reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães dos cários e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem na casa do Senhor. Então, lhes mostrou o filho do rei e lhes deu ordem, dizendo: Isso é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês que entram de serviço no sábado fará a guarda do palácio real. Outra terça parte estará ao portão sul e a outra terça parte ao porão detrás da guarda. Assim, vocês farão a guarda e a defesa deste palácio. Os 2 grupos que saem do serviço no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Vocês devem rodear o rei, cada um de armas na mão. E se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os capitães de 100 fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, e os levou ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que havia sido do rei Davi e que estavam na casa do Senhor. Os guardas se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até o altar e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada trouxe para fora Joás, filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele e lhe entregou o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram, bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou suas roupas e gritou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas, dizendo: Façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da estrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. O sacerdote Joiada pôs guarda sobre a casa do Senhor. Reuniu os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram o rei desde a casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão da guarda. E Joás sentou-se no trono dos reis.
Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia à espada junto ao palácio real. Joás tinha 7 anos de idade quando o fizeram rei. Capítulo 12. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Apenas os lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Joás disse ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que for trazido à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, deverá ser recebido pelos sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e que os sacerdotes reparem os estragos no templo, sempre que houver um reparo a fazer. Mas no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e disse: por que vocês não estão reparando os estragos do templo? Agora, pois, não recebam mais dinheiro de seus conhecidos, mas entreguem-no para a reparação dos estragos no templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receber dinheiro do povo e concordaram também que não ficariam encarregados de reparar os estragos do templo. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um buraco na tampa e os pôs junto ao altar à direita de quem entrava na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada na porta depositavam ali todo o dinheiro que era trazido à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinha, contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, era entregue aos que dirigiam a obra e tinham o seu encargo à casa do Senhor. Estes pagavam aos carpinteiros e os construtores que reparavam a casa do Senhor, e também aos pedreiros e aos cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavadas para repararem os estragos na casa do Senhor e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que era trazido à casa do Senhor não se fazia nem taças de prata, nem apagadores, nem bacias, nem trombetas, nem qualquer outro vaso de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam o dinheiro aos que dirigiam a obra e reparavam com ela a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque eram honestos. Mas o dinheiro da oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não era trazido à casa do Senhor, ficava para os sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou e conquistou a cidade de Gate. Depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, pegou todas as coisas santas que Josafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, bem como todo o ouro que havia nos tesouros da casa do Senhor e no palácio real, e os mandou a Hazael, rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Quanto aos demais atos de Joás e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Os servos de Joás se levantaram, fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Milo, que fica na descida de Sila. Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, servos de Joás, o atacaram e ele morreu. Joás foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13.
No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Joacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Joacás fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que este levou Israel a cometer. Não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se estendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Joacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão que o rei da Síria atormentava. Com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e o puderam morar de novo em suas casas como antes. Contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que este levou Israel a cometer, mas andaram neles, e também o poste da deusa Azerá permaneceu em Samaria. Do exército de Joacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia destruído os demais, reduzindo-os a pó. Quanto aos demais atos de Joacás e tudo o que fez e o seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Joacás morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Joacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, porém andou neles. Quanto aos demais atos de Jeoás, e tudo o que fez e o seu poder com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro de Israel, no livro da história dos reis de Israel? Jeoás morreu, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Quando Eliseu estava sofrendo de enfermidade, da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre a mão do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. O rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse: mas pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então, jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles e voltou-se para eles, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não quis destruí-los, e até agora ainda não os expulsou de sua presença.
Azael, rei da Síria, morreu. Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra ele havia tomado de Joacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. É isso, essa é a leitura de hoje. Espero que você esteja gostando até aqui, que o Senhor tenha falado com você. Um beijo da Sá e até amanhã!